Muito antes da aposentadoria de Ricardo Lewandowski da Suprema Corte, o nome do advogado Cristiano Zanin era uma aposta ou apontado como preferido de Lula para ocupar essa vaga. Confira a reportagem de Luciana Verdolim. Olha, o presidente Lula avisou que não tem pressa, que mesmo com a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a partir da próxima segunda-feira, ele não sabe ainda quando vai indicar um novo ministro para o cargo. O presidente evita pistas. No momento, no entanto, o preferido da banca de apostas é mesmo o advogado do presidente Cristiano Zanin, que inclusive defendeu Lula lá no próprio Supremo Tribunal Federal. O nome do jurista Manuel Carlos de Almeida Neto, que é ex-secretário do Supremo e também do Tribunal Superior Eleitoral nas gestões de Lewandowski, aparece dentro aí daqui do Palácio do Planalto, da banca de apostas, mas o presidente já avisou que não quer, nesse momento, qualquer tipo de especulação. Tem muita gente precipitada. Primeiro porque quem escolhe sou eu. Eu não estou preocupado com a escolha. Eu lamento que o ministro Lewandowski tenha completado 75 anos e tenha tido que se aposentar. Mas a escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que deva fazer. Não adianta as pessoas ficarem plantando nome, tentando vender candidato pela imprensa, que não é assim que se escolhe um ministro da Suprema Corte. Uma outra vaga deverá ser aberta no tribunal em outubro, quando a ministra Rosa Weber também vai completar 75 anos. Para essa vaga, o presidente já avisou que não pretende se comprometer, por exemplo, a indicar uma outra mulher ou um negro, por exemplo. Segundo Lula, tem muita gente precipitada. Ele garantiu que não pretende fazer indicação em troca de favor, que não vai indicar ninguém ao Supremo pensando num futuro problema. De Brasília, Luciana Verdolim. Para falar mais sobre a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski e a sucessão no Supremo, a gente recebe o professor Fábio Tavares Sobreira, jurista, especialista em Direito Constitucional. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Estamos sem o áudio do professor, é isso? A gente vai pedir para ele corrigir. Agora sim, professor, está me ouvindo? Nós estamos ainda sem o áudio do professor. A gente fala sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Ricardo Lewandowski decidiu antecipar em cerca de um mês a aposentadoria dele e ele justificou dizendo que tinha compromissos com universidades, também palestras, e aí essa antecipação foi feita por um mês. E agora o presidente Lula, como é prerrogativa do presidente da República, ele tem agora a prerrogativa de escolher o sucessor, escolher um nome para o Supremo Tribunal Federal, como no governo anterior Jair Bolsonaro indicou 2 integrantes da Suprema Corte Brasileira, mas é bom lembrar que depois dessa indicação o nome será submetido a uma sabatina no Congresso. E agora sim, professor Fábio Tavares Sobreira, jurista, especialista em Direito Constitucional, para falar sobre a aposentadoria de Ricardo Lewandowski no Supremo. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tiago, muito obrigado pelo convite. Bom dia ao Felipe, ao Piper e à audiência maravilhosa da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, professor, são 2 questões, né? Primeiro, qual que é o legado de Lewandowski no Supremo? Ele que ficou muitos anos no Supremo e agora começam as apostas para o nome que vai sucedê-lo. O ministro Ricardo Lewandowski, ele foi indicado e nomeado em 2006. Como nós sabemos, ontem, na data de ontem, foi publicado o decreto onde ele foi antecipado a aposentadoria a pedido do próprio ministro. Na verdade, ele completa 75 anos somente em maio. O ministro Ricardo Lewandowski sempre foi um ministro extremamente polêmico, principalmente a partir do processo do impeachment da Dilma Rousseff, onde literalmente houve uma inovação. Mas, de fato, nós não podemos descredenciar o ministro. Ele enfrentou causas importantes no STF, mas, com certeza, ele deixa o STF com essa pequena mancha. Quando foi o fatiamento, foi realizado o fatiamento do julgamento da Dilma Rousseff no caso dos direitos políticos, sendo que a nossa Constituição Federal não determina isso. Então nós temos que ter em mente que o ministro do STF
ainda que nós não estejamos diante ainda do verdadeiro favorito ou indicado do presidente da República, ele deve sim ser um julgador pautado na imparcialidade e na independência. O indicado não pode ser o ministro do presidente, seja ele de esquerda ou de direita. Tem que ser um ministro do Estado que observe rigorosamente a nossa Constituição Federal. Pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Doutor Fábio, bom dia. A pergunta é o seguinte: o senhor acha que a Suprema Corte recuperará essa serenidade que precisa uma Suprema Corte que tem esse papel de guardiã da Constituição brasileira, né? Porque a politização do judiciário, e o senhor acabou de citar um exemplo clássico do Lewandowski, que foi o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, isso acaba criando insegurança jurídica no país. E um ponto específico que chama muito a atenção dos brasileiros é o que eu chamo a interpretação retroativa da lei. Ou seja, o Supremo hoje decide que uma medida que eles achavam que era legal, por exemplo, na questão tributária, agora é ilegal e pode se cobrar de forma retroativa. Isso não aumenta a insegurança jurídica no Brasil? E não é preciso, neste momento, pensar em indicação de pessoas que vai ajudar a trazer novamente essa serenidade para a corte, para que seja uma corte constitucional com menos viés político? Felipe, a sua pergunta é extremamente pertinente e ela vai literalmente na mesma direção da fala do próprio presidente Lula. Realmente a prerrogativa constitucional é dele. Cabe a ele indicar qualquer pessoa que preenche os requisitos constitucionais. Nós sabemos que a Constituição traz requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles o notório saber jurídico. Então cabe ao presidente, principalmente ao nosso Senado Federal, porque a partir do momento que o presidente indicar, o Senado tem que aprovar esse nome. Então cabe ao Senado também, ele deve ter responsabilidade para trazer credibilidade ao Supremo Tribunal Federal novamente. Que a população não confia nesse Supremo Tribunal Federal, a população não tem nenhuma segurança jurídica do que vem sendo julgado, principalmente nos últimos anos. Você trouxe um caso clássico da questão da coisa julgada. Por mais que o STF seja o guardião da Constituição Federal, de fato, compete à Corte interpretar a norma constitucional. Mas até mesmo a hermenêutica, a interpretação, tem limites. Eu não posso exorbitar esses limites. A partir do momento que essa interpretação atenta contra a própria Constituição, contra a hermenêutica e contra a segurança jurídica, por si só, a própria Corte cai em descrédito e a própria população atesta isso. Então, o presidente ele tem uma bela oportunidade, e o Senado Federal, de indicar alguém que, de fato, preenche os requisitos, que esteja afastado do dia a dia do presidente, para que ele possa julgar com absoluta imparcialidade e independência. As palavras independência e imparcialidade, elas têm que sair do papel. Como é que ela sai? A partir da segurança jurídica. Pergunta agora de Fábio Piperno. Professor, bom dia. O atual presidente Lula é alguém já bastante acostumado, né, a essa questão da indicação de ministros do STF. E no passado, ele indicou, por exemplo, Joaquim Barbosa, que foi um ferrenho julgador na questão do mensalão, que inclusive mandou para a cadeia muita gente ligada ao PT, da mesma forma que ele também indicou o Toffoli, que era alguém próximo ao PT. E também, no seu período, foi indicada a ministra Carmen Lúcia. Depois disso, a Dilma, por exemplo, voltou a indicar pessoas que tomaram decisões corretamente contrárias a interesses do PT, como, por exemplo, o ministro Fux. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: se ele indicar, por exemplo, o doutor Zanin, alguém de inequívoco saber jurídico, certamente essa indicação será tida como uma espécie do terrivelmente evangélico versão Lula, né? Só para lembrar a indicação, então, do ministro André Mendonça, muito próximo a Bolsonaro. Agora, professor, a gente sabe também que várias cortes supremas pelo mundo, elas têm sido alvos de, digamos, governantes com alguma inclinação aí para autoritarismo, para, enfim, versões de governantes iliberais. E aqui no Brasil,
recentemente houve, inclusive, uma tentativa, uma PEC, para se baixar a idade limite dos ministros do Supremo para 30 anos, o que daria ao presidente Bolsonaro, caso fosse reeleito, a possibilidade de indicar 4 integrantes do Supremo, além daqueles 2 do mandato passado. Como é que o senhor vê esse ataque às cortes pelo mundo, às Supremas Cortes pelo mundo afora? Vamos lá, Piperno. Primeiramente, nós temos que ter em mente, eu acho que isso serve para todos, sem exceção, principalmente para os nossos ouvintes, telespectadores. O governo atual é um governo de esquerda e é o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que nós temos que parar de viver do passado. Se o Bolsonaro fez bobagem, falou bobagem, isso deve ser identificado, processado, se houve agressões à norma pelo próprio Poder Judiciário. Nesse exato momento, não tenho nada contra o Zanini, mas nós temos que ter em mente, como seres humanos, que além do ser humano ter uma coisa muito forte, que nós chamamos de gratidão. A partir do momento que o indicado tem gratidão pelo indicador, isso por si só afeta a imparcialidade. E essas críticas que são feitas às cortes pelo mundo todo, desde que não ultrapassa o limite da liberdade de expressão, é plenamente viável, válido. Nós temos que criticar, sim, nós temos que cobrar, desde que isso não ultrapasse os limites da lei. Não atente contra a honra de ministros, não atente contra a integridade física, mas nós temos que observar claramente que a partir do momento que nós sabemos que determinada pessoa teve um elo com o presidente da República, e não importa se esse presidente é de esquerda ou de direita, é absolutamente imoral. Pode até ser constitucional. E são conceitos abertos. Por exemplo, notório saber jurídico. O notório saber jurídico, quando nós vamos pesquisar na doutrina, tem que ter trabalhos acadêmicos, tem que ser reconhecido pela academia, no meio dos juristas. Então é um conceito aberto. Porque às vezes para A tem notório saber jurídico, para B não tem. Mas cabe trazer à baila a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas, Piperno, respondendo a sua pergunta muito objetiva, cabe ao presidente, ao Senado Federal, moralizar as instituições. E ele tem que dar um exemplo. Quer dar um bom exemplo? Afaste qualquer pessoa que teve laço, teve elo. Porque a partir do momento que eu tenho gratidão por você, você pode ter absoluta certeza. Eu vou esquecer a toga, eu vou esquecer que sou magistrado e vou julgar a seu favor. Sempre. Ô professor, esse processo de moralização que o senhor fala, toda vez que há uma substituição de ministro do Supremo, vem a discussão de como que pode ser feita a indicação não caberia mais ao presidente da República, podia ser alguém de carreira na Justiça. De que maneira é necessário discutir esse assunto? O senhor acha que deve continuar sendo prerrogativa do presidente ou isso pode ser alterado? Tiago, eu sempre fui contra essa indicação, independente do presidente, e sempre fui contra uma outra questão que tem na nossa Constituição, que é o 5º constitucional. Acho absolutamente imoral e totalmente intrigante, porque nós temos uma OAB, temos um Ministério Público que tem deveres institucionais, mas a partir do momento que a própria Constituição traz uma questão em que um advogado ou um membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira pode ser indicado a qualquer tribunal de justiça e a qualquer tribunal regional, ele começa a fazer política, ele começa a ter um viés ideológico. Isso não é bom para as instituições. Então, respondendo à sua pergunta, essa questão da indicação do presidente, por mais que esteja aprovado pela maioria absoluta do Senado, eu acho totalmente descabido. Então, para mudar isso, tem que criar uma emenda à Constituição. Uma proposta de emenda constitucional seria muito bem-vinda para mudar os critérios, trazer critérios objetivos, deixar muito claro que o indicado, se for o caso de determinar isso, tirar isso da mão do presidente, ou que seja pela via da carreira, mas trazer critérios mais palpáveis. Tem que tirar isso. A partir do momento que a Constituição fala que tem que existir separação dos poderes, então deixa o Poder Judiciário escolher esse ministro. É uma sugestão. Acaba com a indicação do presidente, que ele seja de carreira, para que a própria instituição, o Poder Judiciário, analise quem que tem notório saber jurídico. E nós sabemos, temos excelentes desembargadores, excelentes ministros, excelentes advogados, excelentes promotores. Mas quem deve avaliar isso? A avaliação não pode ser política, ela deve ser técnica. E uma outra questão, Thiago, se não bastasse, além de ser contra o 5º constitucional e essa indicação dos ministros, e é só uma PEC que pode alterar isso, nós temos que ter em mente
E o ministro do STF, ele será o guardião da nossa Constituição. Eu tenho que partir da premissa que conhece direito constitucional como ninguém. Porque a nossa Constituição ela é eclética. E por ser eclética, ela trata de vários assuntos. Empresarial, penal, civil, família. Então, o notório saber jurídico não se limita a fazer uma boa defesa ou ter um grande caso na sua carreira, mas sim conhecer do direito constitucional genuinamente. Mais uma rápida pergunta de cada um dos comentaristas. Dávila. Doutor Fábio, uma coisa também é que a política vem judicializando demais as questões que deveriam ser definidas no âmbito da política, e isso acaba fazendo com que o judiciário tenha que opinar sobre vários assuntos. Não é preciso, nessa certa restrição do Supremo, em entender quais são os assuntos constitucionais e devolver alguns assuntos, dizendo isso aqui não compete à Corte, compete unicamente ao Legislativo? Eu vou dar só um caso aqui para os nossos ouvintes da Jovem Pan lembrar, que foi a causa de barreira dos 3% a 5% aí. Isso era um assunto que provavelmente o Supremo deveria chegar e falar: isso aqui deve ser discutido na esfera do Legislativo e não aqui na Suprema Corte. Isso não seria uma forma também do Supremo evitar entrar em disputas políticas na Corte que não tem nada a ver com a questão constitucional, e sim com respeito a cada poder e onde deve ser decidida determinadas leis e questões? Felipe, com absoluta certeza. A nossa audiência, quem tem filho sabe, a melhor forma de educar é dando o exemplo. Então, o presidente ou a presidente da Corte e os ministros do STF deveriam vir publicamente dizer: nós não estamos aqui para cumprir uma agenda. Não importa se é uma agenda de esquerda ou de direita. Nós estamos aqui para processar e julgar conforme a Constituição e a lei. Mas não basta tão somente verbalizar. Tem que fazer isso acontecer todo santo dia. Você trouxe uma questão que é uma questão muito interessante. Várias decisões do STF estão sendo escoradas no que nós chamamos de mutação constitucional. O que seria a mutação constitucional? O Poder Judiciário não pode alterar o texto constitucional através de uma PEC, mas pode alterar a interpretação da norma. Mas isso tem limites. E os limites são a razoabilidade e proporcionalidade. A partir do momento que eu identifico uma corte que altera a interpretação da norma constitucional sem observar esses critérios, razoabilidade e proporcionalidade, a própria população começa a duvidar dessas instituições. E aí, pautada na liberdade de expressão, temos que criticar, sim. Então, cabe ao STF limpar essa imagem. E como que ele deve fazer isso? Dando exemplo e julgando conforme a Constituição. Eu sempre fui contra, Felipe, também, sobre essas questões dos julgamentos serem abertos ao público. E explico por quê. Por mais que o princípio da publicidade se faça presente, mas eu já vi vários casos que o voto do ministro é um voto que se resolveria em 30 minutos, um voto muito bem feito. Mas como tem câmeras, tem audiência, tem exatamente o público vendo, o voto fica de 3, 4, 5 horas. E depois as cortes, os tribunais vão reclamar que não tem tempo, que tem excesso de trabalho. Só que, óbvio, ele não consegue observar a própria lei orgânica, não consegue observar a Constituição. Então, essas questões se resolvem como? Dando o exemplo. E é muito simples. Basta abrir a bendita Constituição e cumprir o que está escrito, independentemente de ser de direita ou de esquerda. Rapidamente para fechar, Piperno. O senhor não acha também que o STF é alvo, por exemplo, de muita ação, digamos, um pouco mais voluntarista do Congresso? Eu explico para o senhor. Recentemente, há poucos anos, a PEC da Bengala altera de 70 para 75 anos a idade limite de um ministro do STF, até para impedir que a ex-presidente Dilma pudesse indicar mais ministros. Aí, recentemente, conforme eu citei para o senhor, alguém tenta baixar para 70 de novo. Na última campanha, falou-se até em aumentar para 15 o número de integrantes da Suprema Corte. Como é que o senhor vê isso? Então, Piperno, quem decide isso é o nosso Congresso Nacional. Vejam como muda o parâmetro. O Congresso Nacional, nós temos 503 deputados e 81 senadores. E só é possível fazer isso por emenda constitucional. Se a partir do momento 3/5 dos 513 deputados e mais 3/5 dos 81 senadores decidem dessa forma, ainda que ela seja imoral, quem está decidindo são os representantes do povo. Se a população não concordar com isso, que cobre. Agora, o que não pode é trazer um discurso inflamado como se fosse uma decisão unilateral, uma decisão
centralizada no chefe do Poder Executivo, independentemente de quem seja ele. Essa decisão só vem do Congresso Nacional, que foi, sim, eleito. Essa é a diferença. Então, o Congresso Nacional, por si só, ele peca e muito, principalmente pela conivência dele. Nós identificamos que vários ministros do STF saíram das linhas da Constituição e, mesmo assim, absolutamente nada aconteceu. Sequer uma admoestação. Eu sequer entro no debate de crime de responsabilidade, mas uma admoestação pública, eu, presidente do Senado, eu, presidente da Câmara, dizer, eu sou um poder também. Então, menos. Isso que deve ser colocado em pauta, isso que deve ser observado. Estado democrático de direito não pode tão somente ficar em argumentos. Deve ser pautado na observância rigorosa da Constituição e da lei. Simples assim. Professor Fábio Tavares Sobreira, jurista, especialista em direito constitucional. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Uma excelente Páscoa. Um abraço. Tiago, Felipe, Perno, muito obrigado. A sua audiência, um forte abraço. Feliz Páscoa para todos.